Olá galera, meu nome é Guilherme, sou professor de inglês aqui da Oficina do Estudante e hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre comparativos, graus de comparação, desde comparativos de igualdade até comparativos de superioridade, chegando no superlativo. Vamos dar uma olhadinha aqui no grau de comparação de igualdade. Comparativos de igualdade, eles destacam sempre a igualdade entre os seres em questão. Sempre que a gente usa o comparativo de igualdade, a gente tem que entender que tanto o adjetivo quanto o advérbio utilizados na oração, eles têm que ter a mesma intensidade no primeiro elemento e no segundo elemento. Os termos que definem o comparativo de igualdade são as, que tem como primeira tradução tão, mais o adjetivo advérbio, e o segundo S, que tem como tradução quanto. As duas palavras, por mais que sejam iguais, escritas de forma igual, assim como faladas de forma igual, possuem traduções diferentes. Então, se eu digo I am as fast as my brother, eu digo que tanto eu, que sou o primeiro elemento a ser comparado, quanto o meu irmão, a quem eu sou comparado, possuímos a qualidade, o adjetivo rápido, na mesma intensidade. Eu sou tão rápido quanto meu irmão. Essa regra, lembrando, vale não só para adjetivos, mas também para advérbios, palavras que caracterizam verbos, ações, outros adjetivos também. Moving on, nós temos aqui comparativos de superioridade. Diferentemente dos comparativos de igualdade, aqui a intenção é comparar a superioridade do primeiro termo em relação ao segundo termo. Existe uma divisão entre os adjetivos a serem usados nesse grau de comparação. Nós classificamos esses adjetivos em dois grupos: short adjectives, adjetivos curtos, e long adjectives, adjetivos longos. Essa separação, ela traz consigo algumas regras que são diferentes para curtos e longos adjetivos. Para os adjetivos curtos, nós temos essas 4 básicas regras. Primeira regra: se o seu adjetivo curto terminar em E, exemplo, nice, que termina em E, eu vou acrescentar apenas R. E de nice, legal, aprazível, bonito, eu tenho mais legal, mais aprazível, mais bonito. O termo que qualifica a comparação é o than, nesse caso. Se o seu adjetivo termina em Y, exemplo, crazy, você retira o Y e acrescenta a esse adjetivo IER. Então, de crazy, nós teremos então crazier than. Crazy, louco. Crazier, mais louco que. Para adjetivos que terminam com a sequência de 3 letras, sendo compostas por consoante, vogal, consoante, nós teremos a última consoante repetida, escrita novamente, e será acrescido a esse adjetivo ER. Então, por exemplo, big, consoante, vogal, consoante, dobro a última consoante e acrescento ER. Não esqueço do than, que qualifica essa comparação. Então, grande, eu tenho maior. Por fim, se o seu adjetivo curto não se encaixar nem na primeira, nem na segunda e nem na terceira regra, você vai acrescentar a ele somente ER. Exemplo, short. Short é um adjetivo que em português é traduzido como curto. Ele é também um adjetivo curto. Ele não termina em E, não termina em Y e nem na sequência de consoante, vogal, consoante. Uma vez que temos vogal, consoante, consoante. Ele não se aplica a essa regra.
Então, se ele não funciona, se ele não se encaixa na primeira, nem na segunda, nem na terceira, ele recebe apenas ER. Então, pequeno, temos menor. Short, shorter. Não esquecendo do elemento de comparação. Se o seu adjetivo longo for colocado no grau superlativo, então a gente aplica a seguinte regra: não há modificação na estrutura do adjetivo ou desse advérbio. Simplesmente a introdução de more antes desse adjetivo ou advérbio e depois colocando o than. Exemplo: comfortable. Comfortable é um adjetivo longo. Para eu dizer mais confortável que, eu utilizo more comfortable than. Não há emprego de nenhuma dessas regras, pois essas regras são para adjetivos curtos. Mas você deve estar me perguntando: como é que eu vou saber se o meu adjetivo é curto ou longo? Qual é o critério que eu utilizo para diferenciar adjetivos curtos e longos? Perfeito. Vamos para as regras mais básicas. Obviamente há exceções, mas a regra mais básica de todas é a seguinte: adjetivos curtos são aqueles adjetivos que possuem até 5 letras. E adjetivos longos que possuem mais de 5 letras. Há exceção? Todo adjetivo terminado em Y, ele vai ser caracterizado como um adjetivo curto, independente do número de letras. Exemplo: health é saúde. Healthy, saudável. Adjetivo que possui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. Muito embora possua 7 letras, ele vai ser enquadrado como um adjetivo curto, pois termina em Y. E vai seguir a seguinte regra, a segunda regra aqui. Terminado em Y, eu retiro esse Y e acrescento a esse adjetivo o sufixo IER. Healthier. Bom, o grau superlativo de superioridade tem como principal função destacar um ser dentre todos os outros. Ele é o mais rápido, ela é a mais bonita, nós somos os melhores e assim por diante. Também classificamos os adjetivos utilizados no superlativo de superioridade em adjetivos curtos e adjetivos longos. Repare que o procedimento de emprego dos sufixos que nós veremos aqui é praticamente o mesmo do comparativo de superioridade. Qual é a modificação? A única modificação vai ser o próprio sufixo acrescentado a esse adjetivo. Exemplo: se seu adjetivo termina em E, nós acrescentaremos a ele o sufixo ST. Então, de nice, como a gente tinha aqui, criamos nicest, o mais bonito, o mais legal, o mais aprazível. Se o seu adjetivo termina em Y, do tipo lazy, que é lerdo, preguiçoso e assim por diante, você retira o Y e acrescenta IEST. IEST. Então, de lazy, laziest. Lazy, preguiçoso. Laziest, o mais preguiçoso. Se o seu adjetivo termina em consoante, vogal, consoante, ou seja, se as últimas 3 letras do seu adjetivo forem consoante, vogal, consoante, eu dobro a última consoante e acrescento EST. Se o seu adjetivo não segue nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira regra, nós apenas adicionaremos a ele o sufixo EST, sem alteração alguma. Por exemplo, se eu tenho o adjetivo long, eu tenho então um superlativo longest. Smart,
smartest e assim por diante. Se o seu adjetivo for um adjetivo longo, eu não modifico estruturalmente esse adjetivo de forma alguma. Eu só introduzo esse adjetivo por the most e depois eu adiciono ele. Por exemplo, the most important person in my life is you. A pessoa mais importante na minha vida é você. E para isso, fica aqui a minha aula, fica aqui a minha dica. Esses itens gramaticais são itens gramaticais que dificilmente você vai ver de forma isolada nos vestibulares de faculdade pública. Porém, faculdades como FAAP, faculdades como FGV, sempre vira e mexe estão pedindo alguma coisa relacionada a isso, principalmente quando tratamos de sinônimos. Eles pegam um excerto do texto esse que tem perguntas de interpretação sobre ele, pegam um excerto, grifam uma parte desse excerto e falam, nas alternativas abaixo, qual a melhor alternativa que preenche um sinônimo perfeito para o item destacado. Sendo assim, fica a minha dica, abração, até mais.